Lição 3 Juvenis. Título: A espera de um milagre. Verso para decorar. Então Abraão esperou com paciência e recebeu o que lhe fora prometido. Hebreus capítulo 6, verso 15. Mensagem central. Seguir a orientação de Deus nos ajuda a evitar situações de conflito. Referência bíblica: Gênesis capítulo 16. Esperar é realmente algo muito difícil de fazer. Esperar até o Natal, esperar até o aniversário, esperar até chegarem as férias, esperar até para dirigir. Seja paciente, seus pais falam, mas algumas vezes até para eles é difícil esperar. Mesmo os pais ficam cansados de esperar por ajuda e acabam se antecipando. No entanto, os resultados da impaciência geralmente são desastrosos. Abraão e Sara viveram em uma época em que fazer parte de uma grande família era uma honra, mas aos 75 anos eles ainda não tinham filhos. A essa altura, provavelmente já tinham desistido de ter um. Então Deus falou com Abraão e lhe disse que ele seria pai de uma grande nação. Essa promessa, sem sombra de dúvidas, levou nova esperança para o casal, e a espera ansiosa novamente começou. Porém, anos depois de ter sido dada a promessa, nenhum filho tinha vindo alegrar o lar de Abraão e Sara. Senhor, tem certeza que vou ter um filho? Abraão finalmente perguntou a Deus. Já estou achando que meu servo ficará com toda a herança. Não, disse Deus, seu próprio filho será seu herdeiro. Seus filhos serão como as estrelas do céu, pois farei de você uma grande nação. Assim, Abraão e Sara esperaram e esperaram mais algum tempo. 10 anos se passaram e não veio nenhum bebê. Abraão e Sara finalmente perderam a paciência, decidiram resolver a situação por eles mesmos. Pensaram em dar uma pequena ajuda para Deus. Faça da minha serva Agar sua esposa, Sara disse para Abraão. Ela lhe dará um filho. Mesmo morando entre povos pagãos que não viam nenhum problema em ter várias esposas, até esse momento Abraão não tinha adotado os costumes deles. Era comum não apenas um homem ter mais de uma esposa, mas a mulher que não tinha filhos dar a sua serva para o marido. A Bíblia não diz quanto tempo Abraão pensou nessa ideia. No entanto, podemos estar certos de que não perguntou a opinião de Deus quanto ao plano. Ele estava desesperado. A paciência havia se esgotado. Então Abraão tomou Agar como segunda esposa e, como era de se esperar, ela ficou grávida. Abraão talvez tivesse pensado que o problema estivesse resolvido, mas ele estava enganado. Não levar em conta o plano de Deus para sua família foi simplesmente desastroso. Não demorou muito e as duas esposas de Abraão começaram a discutir. Você pode imaginar o clima na casa do patriarca? Sara correu ao encontro de Abraão. Está vendo o que aconteceu? Ela reclamou para o marido. Agora que Agar está grávida, ela me despreza. Faça com ela o que quiser, Abraão disse. Ela é sua serva. Sara não estava se aguentando de ciúmes. Estava mesmo com raiva. A Bíblia diz que Sara maltratou Agar e a serva fugiu para o deserto. No deserto, junto a um poço, um anjo encontrou Agar. Volte para Sara, sua senhora, disse ele. Humilhe-se perante ela. Você terá um filho que se chamará Ismael. Assim Agar voltou e esperou o nascimento de Ismael. Finalmente, Abraão tinha um filho que amava, e as coisas começaram a se acalmar. Como um telhado consertado às pressas mantém a casa seca por algum tempo, os problemas familiares de Abraão estavam longe de terminar. Entretanto, somente vários anos depois, quando nasceu Isaque, filho de Abraão e Sara, foi que Abraão percebeu o grande erro que havia cometido. Os conflitos entre as duas esposas e seus filhos ficaram insuportáveis e acabaram dividindo a família. Se Abraão simplesmente tivesse confiado em Deus, se apenas tivesse esperado até que Deus cumprisse a promessa a seu tempo, poderia ter evitado toda aquela dor.
Abraão estava desesperado em relação ao herdeiro que Deus havia prometido e agiu sozinho, levando adiante os próprios planos. Somente bem idoso foi que aprendeu que poderia confiar toda a sua vida a Deus, até mesmo o que tinha de mais precioso, a família. Amém? Preste atenção no recado que a lição tem para você. Se educássemos nossa mente a ter mais fé, mais amor, maior paciência, mais perfeita confiança em nosso Pai Celeste, teríamos mais paz e felicidade ao atravessar os conflitos da vida. O Senhor não se agrada de que fiquemos impacientes e ansiosos fora dos braços de Jesus. É Ele a única fonte de toda a graça, o cumprimento de toda a promessa, a realização de toda a bênção. Nossa peregrinação seria, na verdade, solitária se não fosse Jesus. Não vos deixarei órfãos, diz Ele, em João 14, verso 18. Nutramos suas palavras, creiamos em suas promessas, repetimos-las dia a dia e meditemos nela nas horas da noite e sejamos felizes. Esse texto está escrito no livro Nossa Alta Vocação, página 118. Fique agora com as atividades da semana. Faça com muita atenção. Deus abençoe você e toda a sua família.